E se eu te dissesse que algo que parece trazer paz pode, na verdade, estar te afastando de Deus? Hoje, milhões e milhões e milhões de pessoas meditam e não é por mal, é porque elas estão cansadas, ansiosas, sobrecarregadas e elas fazem a meditação em busca de silêncio, de alívio, de paz. Normalmente, quando uma pessoa está muito estressada, sempre tem alguém para falar assim: começa a meditar, medita. Olha, esvazia a tua mente, fica um tempo lá com a mente esvaziada, ou então com a sua mente, vá para um lugar mentalmente que te faça muito bem, e assim você vai conseguir tirar um pouquinho esse estresse. Só que será que realmente isso acontece? Hoje nós vamos falar sobre meditação. Será que o cristão ele pode meditar? Se pode, qual tipo de meditação o cristão ele pode fazer que não dê abertura para o mundo espiritual do outro lado? Se você gostou desse tema, já deixa seu like aqui e inscreva-se nesse canal. Bom, muita gente entra na meditação achando que está buscando saúde, está buscando paz, que está evoluindo, mas o que acontece na realidade é que portas espirituais elas são abertas durante alguns tipos de meditação e que muitas vezes é bem complicado para poder fechar depois. Então hoje eu vou te mostrar os principais tipos de meditação, de onde que esses tipos vêm, o que está por trás e qual o caminho que o cristão pode buscar. E no final você vai poder tomar uma decisão. E assim, o primeiro ponto é que o mundo espiritual ele não é neutro. Então, na Bíblia, inclusive, Paulo escreve aos Efésios, ele não está falando de teoria, ele está alertando a igreja. Ele fala que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Ele está explicando que tem uma realidade invisível que influencia na vida visível e que a nossa luta é essa. Ou seja, existe uma disputa. E essa disputa ela é pela tua mente, pelos seus pensamentos, pelas suas decisões, e isso ela conecta algo muito importante. Se você pudesse controlar alguma parte do corpo de alguém, qual parte que você escolheria para ter esse controle? Normalmente é na mente, porque você controlando a mente, você controla todo o restante. Inclusive Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Romanos, falando que a transformação ela acontece pela renovação da mente. Ele não falou esvaziar a mente. Ele fala transformar a mente. Agora pensa uma coisa: se existe uma disputa pela mente e alguém cria uma prática para esvaziar essa mente, silenciar pensamentos, e silenciando pensamentos, suspende o quê? O discernimento. Suspendendo o discernimento, o que for inserido ali ele entra sem que haja um mínimo filtro, e isso te deixa muito vulnerável. Imagina uma pessoa que começa a meditar porque ela está cansada, ansiosa, sobrecarregada. Ela não está buscando espiritualidade, ela já vai à igreja. Ela quer aquela paz. Se bem que a gente sabe que a paz que excede todo entendimento só tem um lugar que a gente busca. Mas ela quer descarregar um pouco, ela está muito sobrecarregada. E aí ela encontra um vídeo, um aplicativo, um guia que faz o seguinte: olha, respira, relaxa, esvazia a mente, que funciona. E aí ela começa a fazer, começa a praticar isso. E o problema não é o meditar em si, o problema é o caminho que isso abre. Porque aos poucos ela inclusive começa a ir um pouco mais fundo, mais prática, mais silêncio, mais experiência. E aí ela não está mais colocando aos pés da cruz aquele estresse, ela não está mais buscando Jesus para ajudá-la naquele cansaço. Ela está esvaziando a mente para alguma coisa entrar ali. E esse campo ele não é só emocional, ele é espiritual. Vamos falar do mindfulness. Fazia muito, praticava muito mindfulness. Ele ensina o quê? Foco no presente, atenção à respiração, observação dos pensamentos, até para que não haja algum, e esvaziamento mental, decorrente dessa observação dos pensamentos. O problema do mindfulness é exatamente esse esvaziamento da mente, porque na Bíblia, a mente ela não é algo para ser esvaziado, ela é algo para ser
preenchido. O Salmo 1, ele fala, inclusive, que o prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Nós já vamos chegar lá. Então, olha, existe a palavra meditar na Bíblia, mas não é esvaziar a mente. É preencher. Preencher do quê? Da palavra do Senhor, da Bíblia. É trazer a verdade para dentro. Então a diferença é bem clara. Uma esvazia e a outra fala para preencher. E se você esvazia a mente, o que impede de qualquer coisa ocupar esse espaço? Nada. Inclusive, a gente pode até trazer aqui Mateus 12, que Jesus conta aquela parábola sobre a casa que está limpa, organizada, mas ficou vazia. E ele diz que o espírito volta, que ele ronda, ronda, não achando nenhum lugar, ele encontra a casa vazia e traz outros 7 piores que ele. Então você vê, a casa estava vazia. Esse vazio do versículo, ele fala sobre o vazio de você não ter o Espírito Santo, não ter Jesus. Mas vamos meditar nessa palavra e pensar nessa questão da mente vazia. Agora vamos falar da meditação transcendental. A meditação transcendental, além de você esvaziar a mente, você fica repetindo frases, palavras, mantras, e isso é também muito perigoso. Inclusive, só essa questão de ficar repetindo, sequer Jesus falava que isso é aceito. Ele fala até na oração não ficar usando de vãs repetições. Mas ele não está falando só de ficar repetindo palavras, ele está falando sobre repetir palavras sem entendimento, sem orar com o coração, como se fosse uma fórmula. E é isso que a meditação transcendental faz. Ela conecta direto com os mantras, repetição, sem compreensão, e existe uma intenção espiritual por trás disso, por mais que não esteja ali na cara. E de onde que vêm essas práticas de meditação? Elas vêm de sistemas espirituais orientais. E o objetivo seria dissolver o ego, perder a identidade e se fundir com o todo. Mas na Bíblia, o ser humano não é para ele se dissolver e se fundir com um todo. Ele é criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança, com identidade, com propósito, com relacionamento. E isso é muito importante, porque Deus ele não quer apagar você. Você, cada um de nós, tem um propósito específico. Cada um de nós é importante da sua maneira para Deus. E Deus quer um relacionamento com você, Deus quer um relacionamento comigo e cada um de nós. E aí, a gente tem também a questão do universo, né, que fala-se muito na meditação. Energia, frequência, né, as frases como você atrai o que vibra, o universo responde, o poder está dentro de você. Isso tudo parece muito legal, né? Parece muito positivo. Mas ela tem uma raiz espiritual e que tem confundido diversos e diversos e diversos cristãos e igrejas. Agora pensa, vamos juntar tudo isso que a gente viu aqui, ó. A mindfulness, esvaziar a mente. A transcendental, repetir palavras. Então, você esvazia a mente, repete palavras, repete frases, dissolve a identidade, coloca o homem no centro e tira Deus. Então, assim, todas essas técnicas, elas vão para uma mesma direção, que é te afastar de Deus. Existe também um outro tipo de meditação que eu fazia e que você vai até um lugar mentalmente e lá você relaxa. Então, por exemplo, eu tinha uma praia específica que eu ia. Uma praia que eu desenhei na minha cabeça. E depois eu percebi a gravidade disso quando eu vi o testemunho. Era de um norte-americano. Eu preciso achar esse testemunho de novo para colocar aqui para vocês. E pensa num testemunho pesado, pesado, porque depois o um demônio ou o próprio Satanás começou a vir na mente dele e conversar com ele. Conversar e começar a dar direções, direcionamentos. Olha o perigo disso. E ele tendo feito isso, ele acabou dando permissão para entrar na mente dele. Realmente é um testemunho muito forte. E eu vou tentar trazer aqui para vocês. Vou tentar achar esse testemunho e trazer aqui para vocês.
Então, continua acompanhando aqui o canal. E o que que Deus nos fala sobre meditação? Sobre a meditação de dia e de noite na palavra dele. A meditação aqui, ela não é técnica, ela é uma aproximação com Deus. Então, você vai ler a Bíblia, ler um versículo e meditar sobre aquele versículo, ou por uma situação que você está passando agora na sua vida, ou para algo que você quer entregar para Deus. E não adianta pegar a Bíblia assim, ó, abrir do nada e falar, deixa eu ver aqui, Deus vai falar comigo num versículo, e tentar aqui, de olho fechado, bater um versículo para você meditar. O ideal é que você realmente faça uma leitura contínua para ir entendendo a Bíblia e aplicando ela na tua vida e ouvindo a voz de Deus. Muita gente quer ouvir Deus falando com ela, mas ela não para meditar na palavra. Ela lê a Bíblia como se fosse um mero livro, fecha e é isso. Só que Deus, ele fala enquanto a gente está lendo o versículo. Eu gosto muito, toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu peço, eu falo: "Pai, em nome de Jesus, eu vou ler a tua palavra, fala comigo, declara para mim o que o Senhor quer me dizer com a palavra que eu vou ler hoje, que eu vou aprender hoje". Às vezes Deus até te dá o versículo, às vezes Deus te dá o livro, mas às vezes não. Então, eu sigo na continuidade da Bíblia, mas quando eu sinto no coração de ler um outro livro ou meditar em uma outra palavra, eu assim faço, porque Eh, isso é inclusive bíblico. Deus, ele não vem numa tempestade, ele não vem num tornado, ele vem às vezes numa leve brisa. Lembra disso, dessa passagem? Então a gente tem que estar atento também a ouvir a voz de Deus. E desculpa, gente, isso daqui não é exagero, ele é discernimento espiritual, ele é proteção. Eu já fiz muita meditação dessas e eu vim aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre isso e não caia nessas técnicas que eles ensinam, essas técnicas que eles falam que é de relaxamento. Muitas vezes eles colocam luzes, eles colocam eh, sons que tem não sei quantos hertz. Eu fazia tudo isso. E aí é um perigo maior ainda, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo na nossa mente ou no mundo espiritual quando a gente está fazendo isso. Então, vamos ser sentinelas para que não sejamos enganados. Eu espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, de novo, deixa seu like aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.